Daniel, capítulo 11. O conflito do rei do norte e do rei do sul. O anticristo e as suas intenções. Meus irmãos, Salomão, em Provérbios, afirma dizendo: O Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. O livro do profeta Daniel é um livro que revela profecias de Deus, o Senhor. Deus deseja que nós venhamos a entender o que esse livro aborda e seguir o exemplo do profeta Daniel. Daniel, ele foi um homem que desejou ter entendimento das profecias. Ele foi um homem muito amado de Deus e por isso temos que ter o desejo de entender as Escrituras e perseverar no amor de Deus. No livro do profeta Daniel, no capítulo 11, é abordada a profecia do conflito do rei do norte e do rei do sul. Essa profecia é profunda e é necessário perseverar em buscar entender o que ela afirma, porque ela acrescenta mais entendimento sobre as profecias anteriores a ela. A profecia sobre o rei do norte e do sul é revelado pelo homem vestido de linho, e esta profecia chega até ao tempo do fim. Nessa profecia, aqueles que desejam ter um entendimento irão chegar até acréscimo de revelação sobre o que aconteceu com o reino da Grécia, a sua divisão em 4 reinos e os conflitos que ocorreram. E isso irá chegar até o tempo do fim. Portanto, tenham a devida atenção ao que será abordado nesse estudo. E para começarmos isso, vejamos Daniel, de capítulo 11, versos 1 ao 2, que vai dizer o seguinte: Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de riquezas, de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. No livro do profeta Daniel, no capítulo 11, é abordado que um homem vestido de linho afirma que irá falar sobre o que está expresso na escritura da verdade. Ele prossegue abordando a verdade. Para se entender o que é dito pelo homem vestido de linho, temos que ir na história, pois entendendo a história, nós iremos chegar ao conhecimento do que foi relatado em Daniel de capítulo 11. Porque Daniel de capítulo 11, meus irmãos, ele vai falar sobre o que aconteceu no passado. Para nós é passado, para Daniel é futuro. Entendeu, meus irmãos? Dando início à interpretação do que o homem vestido de linho falou, ele diz que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e que o quarto rei será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte, empregará tudo contra o reino da Grécia. Diante a essas palavras, o que isso quer dizer? Entenda que um homem vestido de linho afirma que se levantaria 4 reis na Pérsia. E quem são estes 4 reis? O primeiro rei é Cambises, filho de Ciro, o qual subiu ao trono em 530 a.C. Porém, após Cambises, foi levantado um falso irmão de Cambises, que é conhecido por Pseudo-Esmírides. Ele reinou por pouco tempo, em 522 a.C., mas Dário matou o Pseudo-Cambises e assim assumiu o trono da Pérsia. Ele governou de 521 a 486 antes de Jesus. Então já vimos 3 reis da Pérsia. Então quem foi o quarto rei da Pérsia? Bom, o quarto rei da Pérsia foi Xerxes, filho de Dário, o qual era conhecido por Assuero no livro de Ester. Repare que Daniel 11 afirma que o quarto rei será acumulado de riquezas. E isso está de acordo com as palavras do livro de Ester a respeito de Xerxes, onde o livro afirma o seguinte: Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. A história relata que Xerxes fez guerra contra os gregos. E a profecia de Daniel no capítulo 11, no verso 3 ao 4, vai continuar dizendo o seguinte: Depois se levantará um rei poderoso
que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua descendência, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O capítulo 11 de Daniel continua nos revelando que depois da revelação dos quatro reis, se levantará um rei poderoso. No entanto, quem é esse rei poderoso? Esse rei poderoso é Alexandre o Grande, o rei da Grécia. Ele conquistou o mundo inteiro, irmãos. Porém, ele morreu e não deixou descendentes. E por isso o seu reino foi dividido e passado para os seus generais, que são Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Ptolomeu ficou com o Egito, Cassandro com a Macedônia e a Grécia, Lisímaco com parte da península da Anatólia e da Trácia, e Seleuco com os territórios da Mesopotâmia e do Império Persa. E tudo isso está ligado com o sonho de Nabucodonosor em Daniel de capítulo 2 e com a visão do capítulo 7 de Daniel, onde no capítulo 2 aparece a estátua, já no capítulo 7 aborda a respeito o assunto dos quatro animais. O Império Medo-Persa é representado pelo peito e braços de ferro, mas os quadris de bronze representam a Grécia. Já a visão do capítulo 7 de Daniel fala a respeito do urso, que representa o Império Medo-Persa, mas o leopardo de quatro cabeças representa a Grécia e os quatro generais de Alexandre o Grande. E isso está ligado também com a visão do bode e do carneiro em Daniel de capítulo 8.